Olá, tudo bem? Espiritismo e Psicologia, aula aberta e gratuita número 1. Tema 1. Hipnotismo gerado por sintonia psíquica. Os fenômenos magnéticos foram estudados por Mesmer, por Allan Kardec, Jean-Martin Charcot e muitos outros estudiosos, Richer, Aksakov, Ernesto Bozano, que tiveram uma proeminência muito grande dentro dos fenômenos metapsíquicos. Arthur Conan Doyle, famoso escritor de Sherlock Holmes e inúmeras outras novelas policiais da época e tomos artísticos e pseudocientíficos de grande jaez, foi um admirador de Léon Denis, um autodidata constituído por uma sabedoria erudita, um francês de leitor voraz, que soube muito bem desdobrar os ensinamentos de Monseigneur Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec, e inseriu no Espiritismo um conceito muito belo, que é aquele que fala do além da vida. Se nós formos parar para pensar que inúmeras psicopatologias, muito embora tratadas pelos psicofarmacos na psiquiatria comum, e muito embora superlotando os consultórios de psicanálise, psicologia, psicoterapia, com suas vertentes, seja no behaviorismo, na TCC, na psicologia cognitiva comportamental, mesmo a logoterapia tão avançada de Viktor Frankl, sem deixar de mencionar a nossa raiz, a psicanálise freudiana, ou então o pan-espiritualismo da psicologia junguiana, que trata de formas científicas dos epifenômenos, não adentrando por um lado dogmático e nem das crenças, veremos que o hipnotismo é algo peculiar e ocorre diariamente sem que nos damos conta. Quando nós entramos em qualquer sintonia psíquica que visa estabelecer uma ordem de pensamentos, correlacionando-os, dando seguimento a uma ideia, a um fato, a um pensamento e uma ação, costumeiramente nós entramos na chamada ondas psíquicas, hertz, íons mentais, enzimas psíquicas, bacilos psíquicos, lei de telepatia, tudo isso dentro de um campo sensório comum à alma. Alma ou psique nada mais é que o desdobramento do espírito. A alma é um espírito encarnado. Logo, todos nós que temos uma aparelhagem psíquica, estruturada segundo Sigmund Freud em consciente, inconsciente e no meio o pré-consciente, esse pré-consciente trabalhando nas estruturas minêmicas, resgatando informações e codificando-as ao consciente, barrando outras que seriam na conta dos traumas e sintomas que tornaria a vida impossível de ser vivida com satisfação e prazer e leveza. Temos em mente que o hipnotismo realizado pelo plano espiritual inferior ocorre de forma subliminar, utilizando-se de médiums, ou seja, intermediários entre os espíritos, segundo assinalou Allan Kardec na obra Um Livro dos Médiuns,
se não me engano, de 1861, é essa data. 1857 foi o Livro dos Espíritos, foi o segmento. Então, para um espírito obsessor, ou sofredor, ou com quaisquer outras noções de apego objetal pela sua vítima ou pela pessoa que ele queira se aproximar, quando ele não atua diretamente no fenômeno telepático da pessoa, do encarnado, ou ele se utiliza de médiums que estão em torno dessa pessoa, ou ele se utiliza da própria pessoa se ela for médium ostensiva. Todos nós somos médiums, assinalou Allan Kardec, mas agora existem médiums em graus, decibéis psíquicos, enzimas psíquicas mais abrangentes. O famoso médium esponja, aquele que absorve a energia do meio. O famoso médium de teletransporte. O famoso médium de psicografia, psicofonia, clareaudiência, clarividência. Se nós formos consultar quaisquer manuais psiquiátricos, ouvir vozes, ver vultos, sentir presença persecutória, ter a ideia de que é perseguido, estão todos na conta de transtornos mentais. Mas nós devemos distinguir hoje no século XXI, quando a psicologia abre campo ao espiritualismo, principalmente não na rede universitária, mas na rede aberta, nas redes sociais, nos canais que nos proporcionam cultivar esse ensinamento, nós podemos entender que o bom terapeuta no século XXI, ele precisa distinguir quando um fenômeno é de ordem psicopatológica, alterações de humor, alterações cognitivas, alterações do estado de consciência, ou quando é um fenômeno mediúnico, alterações não endógenas, exógenas, que está em torno do psicossoma, da esfera psíquica do médium, revelando assim que a psicosfera do ser, de acordo com os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções, os hábitos, o vício ou o consumo que ele faz diariamente, tanto de alimento ingerido quanto de alimento mental excretado, introduzido e excretado pela fala, ele tem uma lei de sintonia. E essa sintonia, ela perfaz uma identificação minêmica com espíritos. Por que os espíritos não sobem para as colônias? Ou ficam lá quietinhos no umbral? Por que eles ficam na terra? Devido a uma sobrecarga de alimentação. Mesmo num estado espiritual, num corpo na quinta essência do perispírito, desprovido das vestes carnais, o espírito precisa se alimentar, todos precisam se alimentar. Apenas alimenta-se de luz espíritos da estirpe de Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, Anacleto, Miramês, ou então espíritos da conta de Emmanuel, o bom anjo Ismael e nosso Senhor Jesus, e etc. Chico Xavier, provavelmente, na espiritualidade, se alimenta de luz solar, de eflúvios da natureza. Mas a maioria dos espíritos que estão na Terra, perambulando, ou entre a Terra e a região do umbral, nessa interface psíquica, mental e enfermiça, precisam de alimento, de fluido, de carga, senão eles caem. E esse fluido é notadamente absorvido ou vampirizado pelos médiuns, que lhes dão condições. Porque o médium é uma máquina humana telementada, com organismo eletrônico inserido no seu perispírito, capaz de agir e reagir conforme as suas reações psicodinâmicas e a sua exteriorização do chamado fluido nervoso ectoplasma. Então eles precisam de alimento. Então por isso que eles têm que se encostar, famoso encosto, estar próximo daqueles que lhe dão guarida. E essa guarida vem pela ação mental. Dentre o plano, veja como o pêndulo se mexe mentalmente, magnetismo, sem eu movimentar. Você agora mentaliza comigo saúde, amor e paz, para que a espiritualidade trabalhe agora sob a égide do Dr. Bezerra de Menezes,
a tua saúde mental e espiritual.